Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Chegamos no final das leis da prosperidade. Você poderia me dizer, pastor, só existe essas leis? Com certeza não. Com certeza existe muitas mais leis da prosperidade. Porém, Deus me deu o privilégio de falar de todas estas que você tem acompanhado. As leis da prosperidade, quando eu comecei a aplicar elas na minha vida, tudo mudou. Eu também aprendi em poder estar aqui falando dessas leis da prosperidade. Entre tantas essas, eu quero destacar, por exemplo, a lei da primazia. Se você coloca Deus não em primeiro, porque primeiro é como se fosse coisas, mas a primazia não, ela está acima de tudo e de todos. A primazia ela é algo tão importante que você está colocando Deus como primeiro, como a primeira situação em tudo que você fizer na tua vida. Se você coloca essa lei em prática, você tem de tudo para prosperar. Mas agora eu quero falar de outra lei, que também é uma das mais importantes que existe na vida do ser humano. Eu estou a falar a lei dos princípios de Deus. Agora, se eu fosse falar os princípios de Deus, nós gastaria talvez passando meses falando sobre ele. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para prosperar cada um dos seus filhos. Nem todos vão ser ricos, não, nem todos. Mas muitos vão ser, vão. Por quê? Porque nem todos colocam os princípios de Deus em prática. Talvez você não é religioso, talvez você não é evangélico, talvez você seja, ou talvez você não encontre, não é até ateu, mas preste atenção, os princípios de Deus não mudam, independente se você crê nele ou não crê, se você é evangélico ou não muda os princípios dele. Por exemplo, um dos princípios de Deus, honra o teu pai e tua mãe. É de um princípio, uma lei da honra. Esse princípio não vai falhar. O princípio que Deus estabeleceu, se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, então comerás o melhor dessa terra. Também tem os princípios que dizendo, se você ouvires a minha voz, obedecer os meus mandamentos, você terá, vai ser bendito na entrada, bendito na saída, bendito aonde você colocar os seus pés. Ou seja, você precisa colocar os princípios estabelecidos de Deus. Há um versículo que diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e as possessões da terra. Então, ou seja, o Senhor está dizendo, você pode pedir o que você quiser. O Senhor vai te dar aquilo que você está pedindo. Porém, você precisa entender algo. Antes de pedir, você precisa fazer a sua lição em prática. Você precisa fazer a sua tarefa obrigatória. Se você fazer isso, se você mudar a sua vida, se você colocar tudo isso em prática, aí você pode pedir. Lembra daquele menino que está sempre pedindo algo para o pai e ele está sempre recebendo e o outro pede e nunca recebe? Por quê? Porque um está fazendo a tarefa de obrigação e o outro está desobedecendo o pai. A Bíblia é muito clara, pede e dar-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abre. Mas para isso você precisa fazer a sua obrigação de pedir, mas primeiro você tem que fazer a obrigação dos princípios de Deus. Obedecer a palavra, obedecer à voz, andar reto, ser justo, desviar do mal. E aí vai, todos esses princípios, aí você pode pedir. Você só vai encontrar aquilo que busca. Então, você também tem que fazer o princípio de atitude. Você só vai abrir se tiver uma porta ou algo que estiver fechado, né? Para isso você precisa de encontrar. Então, você quer ter uma prosperidade? Coloca os princípios de Deus em prática, independente. Este livro, chamado Bíblia, não é um livro religioso, ele é um livro espiritual. Se ele fosse um livro qualquer, ele poderia estar em todos os países. Mas por que não pode entrar na Índia, em certos lugares? Por que não pode entrar na China? Por que não pode entrar em alguns lugares da África? Não pode entrar nas escolas e muitas cadeias são proibidas. Sabe por quê? Porque nenhum outro livro tem a capacidade de transformar a vida de alguém, a não ser igual à Bíblia. Porque se um Alcorão entrar lá dentro
da cadeia, ela não transforma a cadeia. Se entrar dentro do hospital, não transforma o hospital. E se entrar numa boca de fumo, se entrar lá onde vende drogas, esses livros, nenhum livro transforma aquele lugar. Mas se a pessoa começar a meditar nessa palavra de dia e de noite, aí a palavra de Deus disse, se você ouvir essa voz, se você meditar nessa palavra de dia e de noite, então fará prosperar o teu caminho e tudo quanto fizer, tu será bem sucedido, ou seja, terá sucesso. Então não tem nenhum outro livro. Então ele não é um livro qualquer, ele não é um livro religioso, ele é um livro espiritual. E os princípios que Deus estabeleceu na Bíblia, ele está aqui. Se você não pratica os princípios, você não será punido, mas se você o pratica, você será beneficiado. A punição é você não ter os benefícios que estão estabelecidos nela. Então você precisa de entender algo. Coloque os princípios de Deus em prática. Leia a palavra, medita nela de dia e de noite, descobrindo cada chaves que tem nela. Leia o livro de provérbios, todo dia leia um provérbio, você vai ver que a sua vida muda radicalmente. É só confiar no Senhor, entregar o seu caminho a Ele e tudo Ele fará. Você que está aqui comigo nessa hora, nós precisamos de entender que toda fonte de riqueza vem de Deus. Exemplo, no céu tem muito ouro, mas lá não tem nada material. No céu é espiritual. Então, se o ouro de lá é espiritual e se transforma em material quando passa para o nosso mundo, há uma transformação para o material. Ou seja, o ouro ele é espiritual. Se o ouro é espiritual, a riqueza é espiritual. Então, a pobreza também é espiritual. Você precisa fazer um código, recodificar a tua mente para entender aonde é que você está precisando mudar essa conexão para que você possa ter uma verdadeira prosperidade. E a verdadeira prosperidade vem de Deus, porque tudo foi Deus que criou. Inclusive, Deus criou até as trevas. Tudo veio dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Até o ímpio para o dia do mal, foi o Senhor que o criou. Então vocês entendam que a riqueza vem do Senhor e também é um dom de Deus. Busca a palavra, clama a palavra, leia a palavra, medita na palavra e você terá sucesso na sua vida. Que Deus abençoe a tua vida e o meu desejo é que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e prospere todo o seu caminho. Sucesso na sua vida, nessas leis da prosperidade. Coloca elas em prática e a sua vida muda. Entre em contato comigo pelo meu e-mail, que é Adeildo Silva, Adeildo Silva, Adeildo Silva, @me.com. E aí você vai falar comigo, ou através do meu WhatsApp. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Me dê uma resposta, me dê um feedback. Entre em contato também com o meu WhatsApp, com certeza nós podemos se comunicar, falar e eu tirar qualquer dúvida dessas leis que eu falei para você. E eu vou deixar aqui na rede social o meu WhatsApp e você vai poder falar comigo. Você vai ter que ligar o aplicativo ou o indicativo +351, aí você entra com o número 91-806-8565. Tá aí todos os nossos dados, você pode entrar em contato e com certeza Deus vai mudar a sua vida, a tua casa e a tua família. Se você não conseguiu memorizar para o vídeo, volta, pega o número, entra em contato com a minha equipe ou por esse número que eu acabei de falar com você. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, seja bem-vindo ao nosso time, seja bem-vindo a esses estudos que nós estaremos sempre falando, explicando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela muda a sua vida. Um abraço, sucesso e até qualquer dia, se assim o Senhor permitir. E os vídeos continuem. Um abraço.